Cinderela, capítulo 2. Os ratos são adoráveis. Sempre amei os animais. Acho que porque meu pai me contou muitas histórias sobre eles. Agora que ele se foi, eles são meus únicos amigos. Eles são mais gentis comigo do que minha atual família. Bruno, o cachorro, lambe meu rosto todas as manhãs quando chego à cozinha. As galinhas cacarejam como adoráveis senhoras quando as cumprimento. Somente Lúcifer, o gato da minha madrasta, mantém distância. Ele é tão nojento quanto ela. Apesar de ter sido por causa de Lúcifer que achei os ratinhos. Numa tarde, notei Lúcifer abaixado em um canto, golpeando algo. Era um ratinho e já estava quase morto. Lúcifer! Gritei. Deixa o rato em paz! Ele fugiu furioso e levei o ratinho para o sótão. Quando a pequena criaturinha parou de tremer, aprendi algo espantoso. Se eu escutasse com muito cuidado, poderia entender o que ele dizia. Foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Dali em diante, minha solidão acabou. O ratinho, cujo nome era Jack, chamou sua família e amigos. Merte, Berte, Suzy, Perla e Lucas juntaram-se a nós. Tatá veio depois. Eles eram fascinantes. Eles conheciam tudo sobre a casa. Havia 632 buracos de rato. O celeiro, as galinhas botavam mais ovos quando o galo contava piadas. E sobre minha madrasta e minhas irmãs de criação, eles sabiam tudo. Descobri que a Anastácia sempre esconde doces em seu quarto e que os ratinhos comem. Anastácia então culpa Drizella. E elas têm uma de suas brigas cheias de gritos. Os ratos acham isso muito divertido. Drizella tem um amigo imaginário chamado Drizola, para quem ela canta. Minha madrasta sonha em ser uma grande dama e com o dia em que ela e suas filhas brilharão na corte. Se pelo menos eles pudessem nos conhecer, ela sempre diz quando está sozinha. Logo perceberiam que somos seres superiores. Os ratinhos me contaram isso às gargalhadas. Chegaremos ao palácio mais rápido do que elas, disse Merte. Pelo menos somos educados, disse Berte. A conversa deveria me consolar, mas falar sobre o palácio me deixa triste. O que há de errado, Cinderela? Perguntou Perla. Sei que é bobagem, mas desde que eu era uma garotinha, sonho em ser uma princesa. O palácio me parece tão longe quanto a lua. Suspirei. Houve um breve silêncio. Tudo é possível, disse Berte. Até aprendemos a nos comunicar, disse Merte. E a costurar, acrescentaram Perla e Suzy. E a levantar muito peso, finalizou Jack. Nada disso vai me ajudar. Como poderia? Assim termina o segundo capítulo. E agora eu mostro a gravura para vocês. A Cinderela
o ratinho, o gato da madrasta. Minha gente, eu amei particularmente esse segundo capítulo, porque é nesse segundo capítulo que se revela a descoberta da Cinderela na ausência do pai e na presença só de pessoas que a torturavam, que a Cinderela descobre o segredo da comunicação com os ratinhos, com os animais, enfim, o cachorro, menos com o gato da madrasta, que parece que incorporou a energia negativa da madrasta, né? Mas a Cinderela passa a ter sensibilidade suficiente para apreciar a comunicação, que não é em palavras, é através mesmo do sentimento, com os ratinhos, não é? E é engraçado que os ratinhos contam para ela particularidades da madrasta, querendo ir e levar as filhas para o castelo, não é? As duas filhas que brigam, que têm seus defeitos, que têm suas picuinhas, e tudo isso se torna uma diversão para os ratos, eles passam para a Cinderela e automaticamente a Cinderela também se diverte com isso, embora tenha aquela intuição, e quem não tem intuição na vida, né? De que o lugar dela é naquele palácio. Mas ele é tão distante da realidade dela, ela o vê como se fosse a lua, não é? Em distância. Mas os ratinhos a consolam dizendo uma verdade. A gente nunca sabe. Um deles diz, chegaremos lá antes da madrasta, que tanto deseja ir. E o capítulo 2 se encerra justamente nesse devaneio da Cinderela, como que, por intuição, reconhecendo que o lugar dela é lá e não nesse inferno que ela está vivendo, não é? Junto com essa família que nem é a família dela mesma, a família dela de fato era o pai. Então eu tenho esse final assim que nos deixa em suspense, né? O que vai acontecer? Claro que a gente sabe o que é que vai acontecer, não é? Mas como a gente está vivendo essa reinterpretação, é bom que a gente também guarde um pouquinho do suspense para ser desvendado no capítulo seguinte, no capítulo 3. Por enquanto, o que esse capítulo vem falar para a gente é justamente isso, da nossa capacidade de entender outras coisas que não estão assim tão à vista, né? Como era o caso da Cinderela, que passou a participar desse diálogo, dessa conversa, dessa interação com os bichos, assim como eu participo também da interação com os meus bichos, com os meus gatinhos, com as minhas bebês, com os meus livros. E aí são 1000 possibilidades que a gente tem de interagir com outras formas de existência e nos sentirmos mais vivos e nos sentirmos mais gratificados. Eu não sei qual é o modo que vocês têm de interagir com quem não é humano igual a gente, mas que há possibilidades, há. E quando a gente descobre, a vida fica bem mais saborosa. Tchau, minha gente, por hoje é só e até a próxima oportunidade para leitura do 3º capítulo. Tchau!